E a Alessandra teve essa iniciativa, já fez uma reunião presencial e agora também essa virtual para aqueles que não tiveram condições de participar na presencial. A Alessandra colocou muito bem. Eu sou do Conselho de Administração, fui eleita pelos beneficiários, nosso mandato vai vencer em abril. E, assim, essa discussão, rapidamente, só para vocês entenderem por que da associação e por que surgiu essa necessidade. Eu já fui presidente do Conselho Deliberativo da GEAP, mas indicada durante o período do governo Lula. Então, eu tive de um outro lado, né? Porque eu estava assumindo um cargo na Secretaria Executiva durante o governo Lula 1 e 2. E depois eu voltei para o meu estado, depois de muito tempo o pessoal pediu para a gente se candidatar, pessoal da diretoria, por conta dos problemas da GEAP, como eu já tinha sido do conselho, eu me candidatei, e graças à ajuda de muitos companheiros de vários estados, a gente acabou se elegendo. Então, eu vou falar um pouco do que eu senti sendo a conselheira eleita e o que eu enxerguei da GEAP. A GEAP que eu estive em 2008 a 2011 não tem nada a ver com a GEAP que existe hoje. A GEAP que eu, inclusive, fui do Conselho de Administração, tinha o Conselho Consultivo, tinha os conselhos regionais, ela tinha ainda o pecúlio naquele momento, e você tinha uma participação dos beneficiários muito grande, através dos conselhos. Então, o Conselho Deliberativo, naquela época, era chamado de Conselho Deliberativo, se reunia num dia, e no dia antes se reunia o Conselho Consultivo com mais de 40 representantes. Metade representante das patrocinadoras, INSS, Saúde, Ministério do Trabalho, Transportes, e aí vai as principais patrocinadoras, e também os eleitos do Conselho Consultivo. Então, naquele momento, você tinha um debate muito efervescente e você tinha a GEAP pulsando, 600 mil pessoas, pulsando com a participação dos beneficiários. Quando eu cheguei nesse período que a gente estava agora, no governo Bolsonaro, essa GEAP ela não existe mais, eu encontrei uma GEAP totalmente onde os beneficiários não são escutados mais. Nós tivemos os militares aí no governo Bolsonaro, onde a transparência era inexistente. Eu, particularmente, o meu sindicato, inclusive, contratou um advogado, eu tive 5 tentativas por parte do general de me retirar do Conselho de Administração, porque eu fazia questionamentos que anteriormente eram questionamentos muito tranquilos, né? Em 2008, 2011, 2000, era muito tranquilo você fazer questionamentos e pedir informações, porque nós somos conselheiros, e os conselheiros, eles entram com o seu CPF. Nós fazemos parte da gestão da GEAP numa instância maior, e a diretoria tem que prestar contas para o conselho. Então, nesse período, não havia prestação de contas, você fazia alguma pergunta, ela não existia, ou seja, você tinha uma gestão que tratava o conselho como se a gente só entrasse com o nosso CPF para responder perante a lei, mas que a gente não teria direito de ter nenhuma intervenção, o que contraria o estatuto. O Conselho de Administração, ele é formado pelo Estatuto da GEAP, rapidamente, pelas 2 maiores patrocinadoras, que são as patrocinadoras fundadoras, que é o Ministério da Saúde e o INSS. O Ministério da Saúde tem 60 mil vidas, o INSS tem 50 mil vidas, e depois do convênio único, que é um convênio que faz com que todo o governo federal, os órgãos, tenham convênio com a GEAP, fica hoje com o Ministério da Gestão e Inovação, cuja presidência é desse ministério, é o antigo Ministério do Planejamento. Né? Então, toda a discussão de saúde suplementar, do auxílio saúde, passa pelo Ministério da Gestão e Inovação, e o convênio da GEAP também é responsabilidade desse ministério. E aí, o que a gente percebeu, assim, rapidamente? A GEAP, ela foi basicamente capturada. As patrocinadoras pouco se responsabilizam por ela acaba sendo, depois, principalmente em 2013, eu não estava lá, mas pelo que o pessoal me falou, o INSS e o Ministério da Saúde meio que saem do cenário da GEAP, que são as patrocinadoras fundadoras,
ela começa a entrar nesse balcão de negócios aí, de negociações do governo. Não que isso não existia antes, mas sempre as patrocinadoras, principalmente o INSS, é que acabava cuidando da gestão dela, porque tinha o pecúlio, tinha todo um recurso lá dentro. Enfim, e o que nós percebemos? Nós percebemos que a GEAP não tem a participação, que a diretoria é solta, não tem controle nenhum, que as patrocinadoras são pouco cobradas por parte das entidades sindicais e por parte dos beneficiários, e os beneficiários deixaram de cobrar e ter relação com as gerências regionais, como tinha antigamente. Então, essa situação proporcionou que o pessoal capturasse a GEAP, fizesse a GEAP, a gestão, acha que ela tem que fazer uma gestão de mercado voltada. Ela, óbvio, disputa no mercado, é uma operadora que compra saúde no mercado, como toda operadora de saúde. Mas ela tem que ter a solidariedade, né? Que era uma coisa que a gente tinha antes. Então, a gente percebeu que a GEAP saiu da pauta do movimento sindical, do ponto de vista de colocar ela como prioridade, e colocar a GEAP como prioridade é nos colocar como prioridade. Por quê? Porque nós somos da antiga patronal, somos das patrocinadoras fundadoras, na sua maioria, ela tinha um perfil de solidariedade, e aí nós começamos com o movimento GEAP é Nossa para forçar não só ela entrar na pauta do governo. Eu posso dizer para vocês hoje que a Casa Civil sabe que existe uma associação, a GEAP é Nossa, ela sabe desse movimento, ela tem uma pauta lá, e ela sabe que tem que responder. E o Ministério da Gestão e Inovação também. Coisas que antes não estavam acontecendo. Então, qual que é o objetivo da associação? Primeiro, a gente resgatar aquilo que nos pertence. E nos colocarmos, porque se nós não nos colocarmos como atores nesse processo, nós vamos ser todos excluídos, todos. E ela é nossa. Nós pagamos a GEAP do orçamento de 4 bilhões e 100 que vai ter esse ano, das receitas que entram da GEAP, uma parte da receita ela é oriunda do plano, do que a gente paga, e outra parte do auxílio saúde, que é o per capita patronal. Então, da parte do governo, de 4 bilhões e 100 previsto esse ano de receita, 3 bilhões e 100 somos nós que vamos aportar, pagamos salário de funcionário, pagamos prestadores, pagamos eventos, pagamos tudo, é o nosso dinheiro. E o governo está entrando com apenas 500 milhões, porque o per capita está, em média, em R$125, e aí, quando você faz o cálculo do plano, o que o governo aporta no custo do plano nosso é, em média, R$125. E isso é muito pouco. E o governo acaba mandando, loteando, inclusive, a GEAP, negociando ela, e isso é o nosso dinheiro. Então, a associação ela veio de um debate que já vinha de algumas pessoas, um pouco nós conversando no SINSP, um pouco nós conversando entre alguns sindicatos, falando da necessidade que nós tínhamos que caminhar para mobilizar os beneficiários. Mobilizamos através do movimento A GEAP é Nossa, coletamos em menos de 48 horas 3.200 assinaturas. Esse documento foi entregue à presidente do Conselho de Administração da GEAP, que representa a União, a Chica, que estava lá, a Francisca, a presidente do Conselho, que é da Casa Civil, e que, na verdade, ela informava a Casa Civil o que estava acontecendo ali no Conselho. E também foi entregue à ministra Esther Dweck, essa pauta do movimento, ainda não associação, que nós entregamos para eles. Eles sabem da nossa pauta, têm conhecimento de tudo, mas o que nós percebemos também? Que só o movimento não daria conta de pressionar. É diferente de você procurar o governo falando em nome de um movimento, e quando você vai procurar o governo para falar assim, ó, nós temos uma associação que representa os beneficiários da GEAP, queremos sentar com vocês aqui, qual é o tratamento que vocês vão dar? Nós temos dinheiro, nós colocamos dinheiro, somos nós que sustentamos a GEAP, queremos discutir tudo, queremos discutir quem vai ser o diretor-presidente, o plano, a rede, a qualidade da prestação de serviço, é muito diferente. Então, a associação, ela vem para isso.
tá? E, resumindo, as pessoas ficam perguntando assim, eu pago o sindicato, mas o sindicato já me defende. É verdade, os sindicatos defendem. Mas os sindicatos, eles defendem quando? Primeiro, eles defendem um nicho. Os sindicatos nossos da Previdência, da Saúde e Previdência, defendem os seus beneficiários da saúde e previdência. Não defende o pessoal da universidade. Quando a FENASFES, por exemplo, entra com uma ação, ela ganha uma ação para os seus sindicatos filiados e para aquele grupo de pessoas, mas não para o conjunto dos beneficiários que pegam mais de 100 órgãos. A associação não, ela representa todos os órgãos. Ela representa o beneficiário que tem plano de saúde. E segundo, que eu percebi durante esse período, muita gente me liga, muitas vezes por falta de informação, por questões que são super simples de ser resolvidas, mas ela está solta, ela simplesmente não tem orientação de ninguém. A GEAP não tem mais participação dos beneficiários, você não tem diálogo com os beneficiários, e aí a pessoa fica solta. E muitas delas, às vezes, e muitas delas que procuram a gente, são pessoas que estão com câncer, com doenças extremamente graves, questão de hemodiálise. Então, a gente tenta, de uma certa maneira, né, fazendo a intervenção nossa como conselheira, de solucionar o problema. Muito difícil ir os casos que a gente pega para uma questão de justiça, só quando está fora do rol da ANS. Mas aí, quando está fora do rol da ANS, que é outro debate, aí sim você precisa ter uma representação judicial, né? Muito claramente para entrar com mandado de segurança. Mas eu acredito que com o resgate, com uma associação forte, e com o resgate do controle social, a gente voltando para dentro das gerências, através dos conselhos, eu acho que a gente começa a nos colocar e dizer que nós estamos insatisfeitos. Porque se deixar do jeito que está, a probabilidade é que a GEAP acabe e que a gente vá para o mercado de saúde suplementar aí, ou até não tendo mais condições de pagar o plano. Eu tentei aqui fazer um resumo, que eu me estendi um pouquinho, mas eu estou à disposição aí para as pessoas tirarem dúvidas e para a gente dar uma conversada. Mais duas informações apenas. A GEAP tem um convênio com o governo federal, que é o único elo que ela tem. Ela não é, o governo não é dono da GEAP, nunca foi. Tem uma decisão do STF, não é dono. Ele só entra com per capita e só repassa o dinheiro. Então, nós somos os donos da GEAP, temos que fazer gestão sobre ela. Esse convênio vai vencer em novembro. Nós queremos discutir com o governo a participação nossa na gestão da GEAP, propriamente dita, porque tem muito desperdício lá dentro, uma fiscalização mais dos beneficiários mais próxima. E, em fevereiro, é o reajuste dos multiplanos. Então, a partir de novembro, dezembro, vai ser enviada a nota técnica para nós, para o Conselho de Administração, onde a gente vai debater o reajuste. O reajuste, gente, ele é calculatorial. Ele é receita, despesa, quanto você gasta, faz as contas, o atuário faz a conta, fala, para o plano ficar equilibrado, é X que eu preciso. O governo entra com o quê? R$125? Então, você entra com o resto. Esse é o grande problema. Né? Porque se você não faz o cálculo atuarial, você acaba tendo intervenção da ANS na GEAP porque ela fica em desequilíbrio e ela pode correr um risco de falência. Então, você não pode, de uma certa maneira, falar, não reajusta o plano. Nosso problema está na relação de uma gestão que tem muito desperdício, que poderia até economizar, não sei quanto poderia economizar, mas acho que dá, e a questão do per capita, que é uma questão que a gente tem que brigar. Isso para a composição do preço do plano. Aí a questão de rede, de autorizações e tal, aí é o nosso controle social que tem que ir para cima para exigir os serviços. Que bom, Vilma. Obrigada aí pela sua fala inicial. Tem duas pessoas inscritas, né? A professora Luciana Caetano, da Universidade Federal de Alagoas, e depois o Ronaldo Alcântara, que é o presidente do Sindicato da Seguridade Social aqui em Alagoas, Sindiprev Alagoas. Luciana, pode... Obrigada, Alessandra, e obrigada, Vilma, também pelos esclarecimentos e pela exposição. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma delas é, a Alessandra tinha me passado um dado
E aí você também repetiu agora, que você falou de um quantitativo de 600 mil pessoas que eram clientes do GEAP e que parece que tinha caído, né, para 280 mil. Aí eu queria só saber se eu consigo encontrar esses dados sei lá, em alguma plataforma, se eu podia ter acesso, porque assim, eu queria saber de quanto, assim, uma curva dessa, porque eu acho que isso reflete um pouco também a nossa defasagem salarial desde 2015. Em algumas categorias tiveram reajuste até 2017, outros até 2019, mas assim, o fato é que a situação vem ficando cada vez mais difícil, e eu estou querendo escrever um texto acerca da necessidade de mobilização dos servidores públicos para a gente reivindicar junto ao governo, e eu queria usar esse dado, mas eu preciso de uma fonte confiável, porque eu não posso colocar assim, sem uma referência. E se você puder me passar isso, eu te agradeço muito. Essa é uma questão. A outra questão é que aqui na universidade já tem mais de 15 anos que a gente não recebe a contribuição patronal, a gente paga 100% do plano. E aí eu queria saber, esses 600 mil que o Estado Nacional repassa, ele repassa por patrocinadora, por autarquia, ou é um bolo que ele passa? Porque, assim, pelo menos no meu contra-cheque, eu lembro que antes vinha esses dois valores, né? A parte que cabia ao governo e a parte que era de nossa responsabilidade. Hoje nem entra mais, eu lembro que era o Rogério ainda, que era o reitor, quando nos foi comunicado de que a gente não tinha mais direito, que quem quisesse deixar o plano, deixasse, mas que a universidade não iria mais bancar com essa contribuição patronal. Eu, inclusive, até falei para a Alessandra, fiz parte do Conselho de Administração na época que nós tínhamos uma cadeira, eu como representante da patronal, eu e o Rômulo era suplente, e tinha uma outra pessoa, um colega nosso, que era representante dos GEAPianos. Mas o fato é que todos nós éramos, mas eu e o Rômulo representávamos a patrocinadora. E aí eu queria só tirar essa dúvida com você. Aí tem um outro elemento que eu queria colocar também, que você falou do cálculo atuarial, e aqui, pelo menos aqui na UFAL, temos um grupo de pessoas que entrou com um processo há uns anos atrás, deve ter uns 10 anos ou mais, isso, e eles conseguiram congelar o preço lá atrás, de modo que, assim, eu pago quase 3 mil reais, eu e minha mãe, e a maioria das pessoas, dessas pessoas que estão nesse processo, pagam uma média de 600 reais do grupo da família, é um valor, assim, absolutamente irrisório. E aí, pelo que você está colocando, a gente que paga essa conta, né? Porque se é dividido. E aí eu queria saber se existem outros casos de outras pessoas com esse processo, para que a gente colocasse no bolo e fizesse uma discussão com todo mundo para mostrar como é equivocado esses processos, e com isso acaba sobrecarregando quem banca a conta toda, porque, pelo que eu estou entendendo, a gente paga a conta dos outros. Obrigada, eu já finalizei, Alessandra. Pode passar para o Ronaldo. Vilma, você quer responder em bloco as duas ou prefere responder a Luciana? Deixa eu só responder a Luciana rapidinho, que é muito rápido. Luciana, os dados da GEAP, essas informações, elas não são públicas, porque são dados estratégicos de uma operadora de saúde. Talvez na ANS você consiga. O que a gente pode fazer, ou talvez você fazer um requerimento formal, falando que você está fazendo um estudo sobre autogestão e tal, e gostaria de saber qual é o período aí onde teve esse decréscimo. Eu posso conseguir, eu vou conseguir sempre informalmente. Informalmente não, eu vou pegar lá o dado, vou pedir para alguém verificar, a fonte vai ser GEAP, mas você não recebeu dela oficialmente, porque eu não posso passar. Aí a gente pode conversar depois e ver como a gente acerta isso. Mas talvez, se você falar que está fazendo um estudo para a universidade sobre autogestão e a GEAP está no seu escopo, você pode fazer um ofício e solicitar também. Aí poderia, para ser uma coisa bem legal. Sobre a questão do per capita, você está na GEAP, todas as pessoas do executivo recebem per capita. O que acontece é que, antigamente, o que o Duvanier fez? Ele repassava o per capita. O que faz o convênio hoje único? Ele simplesmente repassa o seu per capita de todo mundo, o auxílio saúde, para a GEAP. Ele contrata um plano, fala que o nosso plano é o GEAP em referência. Se você quiser ter outro plano, aí você paga a diferença desse plano, por exemplo, GEAP Saúde. E ele faz o desconto em folha de pagamento do seu plano e ele repassa o recurso direto. Sempre repassou o recurso direto. Antigamente, o que o Duvanier fez, o ex-secretário?
as pessoas entendiam que ela não recebia esse per capita, porque ela não via no contra-cheque dela. O convênio passa o recurso direto, tem lá no INSS, tem 50 mil beneficiários, então eles vão mandar 50 mil valores de cada um. A Vilma é X, a Alessandra é Y, o Ronaldo é não sei o quê, e repassa esse recurso mês a mês para a GEAP. Então, quando repassava, o Duvanier resolveu deixar transparente no seu contra-cheque, pagava em cima, tirava embaixo, ficava 0 a 0, porque ele passava direto, e você sabia que estava recebendo. Então, você recebe o seu per capita. A universidade tem que repassar o seu per capita, porque senão você está arcando. E a legislação, o artigo 230, 212, todo mundo tem direito. Tá certo? A outra questão que você colocou é sobre o custeio. É verdade. Quem tem ação judicial e paga menos, quem arca com custo é quem está no plano. Então, está lá. Nós temos lá 1.000 servidores no GEAP Saúde 2, que pagam R$600 e outros que pagam 1.500. Quando você vai fazer a receita, eu pego a receita de todo mundo e a despesa de todo mundo e faço o cálculo atuarial. Então, é verdade. A gente acaba subsidiando as decisões judiciais, isso é verdade, mas aí é uma decisão judicial que ganhou e a sentença é transitada em julgado. Então, não tem o que fazer. Por isso que o pessoal fala que quando você entra com ação judicial contra a GEAP, que é uma autogestão, somos nós que não tem fins lucrativos, a gente acaba prejudicando a nós mesmos. Então, uma parte sai ganhando, mas a grande maioria é que vai pagar a parte daquelas pessoas, porque o custo está ali, o custo está no bolo inteiro, tá? É isso. Ronaldo. Muito interessante, Vilma, essa sua colocação aí, respondendo a Luciana, porque é importante a gente perceber, né, conhecer que nós pagamos esse custo, né? Um grupo tem ação judicial, né? Aquele grupo via judicial ganhou a ação, mas é um fundo, né, Luciana? É um bolo único, receita e despesa, e aí já era. Então, Ronaldo, fica à vontade aí para fazer suas considerações. Obrigada, viu, Ronaldo, pela presença. Desculpe que eu estou em 2 reuniões. Bom, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Vilma, né, pela iniciativa de criar essa associação para tomar com mais cuidado a defesa dos interesses dos assistidos da GEAP. Queria também cumprimentar a professora doutora Luciana Caetano, a professora de Economia aqui do curso da UFAL. Por isso, Vilma, que ela tem esse cuidado de pegar os dados, né, os números, justamente para ter segurança no seu posicionamento. Luciana, se eu não me engano, a gente pode conseguir esses dados com mais segurança através das nossas entidades nacionais, já consolidadas. Eu vou tentar conseguir esses dados pela CNTSS. Esses dados a gente tem, que é do número de assistidos, que era antes mais de 600 mil e hoje está na faixa de 280 mil, a gente tem acesso nos relatórios, nos informes das entidades nacionais. Mas você está correta, para ter segurança, você precisa de ter acesso às fontes originais. Então, eu vou me comprometer a entrar em contato com a direção nacional da CNTSS. O pessoal tem acesso ao governo, para que nós possamos ter acesso a esses dados que devem ser transparentes. A Vilma tem razão quando critica, no caso, a ausência de acesso a informações que são de obrigação da direção da GEAP fornecer aos nossos representantes. Ela, inclusive, foi eleita pelos trabalhadores, né, como a nossa representante no conselho da GEAP, né? Eu só tenho uma divergência, Vilma, com todo respeito, quando você diz que o item da GEAP, ela deixou de ser um dos pontos da pauta dos sindicatos, né? Deixou de ser central. E não, pelo menos, nas entidades que eu participo, o Sindiprev e a CNTSS, em todas as reuniões,
a gente sempre tem a GEAP como ponto de pauta, né? Infelizmente, como você mesma sentiu na própria pele, nós não pudemos avançar nos últimos 6 anos, né, com relação à pauta da GEAP. Desde o governo Temer e o governo passado, Bolsonaro, nós teve um apagão no acesso a informações da GEAP, mas isso não foi por culpa dos representantes das entidades sindicais, nem das estaduais, nem das nacionais. Inclusive, você está no Conselho de Representantes da GEAP, representando os nossos sindicatos. Só era esse reparo que eu gostaria de fazer. No mais, eu concordo com todas as suas falas. Eu acho importante a criação da Associação Nacional da GEAP. Eu me filiei, inclusive, por cobrança da própria Alessandra, eu fiz recolhi as contribuições dos 2 meses, de agosto e agora de setembro, para estar em dia e poder participar dessa reunião com direito à voz e voto, inclusive. Obrigada, Ronaldo. Alessandra, você me permite só fazer uma correção na minha fala? Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma correção, porque eu já fiz essa fala, e talvez eu não me expresse muito bem. Não é que as entidades, elas abandonaram a luta da GEAP. Não é isso. É que, na verdade, a luta da GEAP não se resume tão somente à questão do reajuste do plano. É mais do que isso. Eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Aí, Ronaldo, eu sei, a Penaspes tem uma associação, a CMTSS muitas vezes teve pessoas lá que denunciou, Irineu fez algumas denúncias há muitos anos atrás e tal. Mas o que se percebe? São lutas isoladas. Elas são lutas que as entidades fazem, mas a mobilização dos beneficiários fica uma luta, que nem a minha luta que fiquei a luta contra o general. O que a gente percebe? É uma luta em glória. Esta é uma luta em glória. Então, a gente tem que mobilizar e tem que colocar o que acontece para a GEAP para os beneficiários. E aí, só para, eu não sei se o Ronaldo ainda está aí, a CACI é a operadora de saúde dos empregados do Banco do Brasil. Óbvio, o Banco do Brasil é só uma patrocinadora e um banco. Assim como o Caixa Saúde é do pessoal da Caixa, mas é do governo federal. Lá, no Banco do Brasil, os empregados elegem os diretores da sua operadora de saúde. Eles colocam gente da sua confiança para fazer a gestão da operadora, que é o olho do beneficiário. A gente já fez isso há muito tempo atrás. Na Cefaz, quem dirige a Cefaz são servidores públicos federais do Ministério da Fazenda ou de outro órgão, mas não é gente de fora, não é político. Esta questão nós não conseguimos, essa questão de políticos, e eu não sou contra político, eu sou contra a má política, de pessoas transformarem a GEAP num balcão de negócio, é nisso que eu falo que eu acho que a gente pecou. A gente deixou um espaço e eles entraram e tomaram conta, e agora a gente tem que recuperar. Eu não sei se o Ronaldo estava aí, mas só para ele dar está em 2 reuniões, acho que ele fechou para poder ir para outra. Tá bom. E é muito importante, Vilma, essa sua fala, e eu conversei bastante com o Ronaldo hoje à tarde, que a Associação Nacional, né, a GEAP nossa, ela não veio para disputar espaço com os sindicatos. Conversei bastante com ele. A associação, ela tem um papel específico, né, desse acolhimento dos beneficiários que estão espalhados no Brasil inteiro, os beneficiários da GEAP, que não encontram acolhida, como você bem falou, nessas demandas que vão muito além da questão da per capita. Né? A questão da gestão da GEAP, né, da governança, a questão do controle social, que nós precisamos nos apropriar, que existia. Quem lembra, nos estados, nós tínhamos participação nos conselhos, cada estado tinha o seu representante conversando diretamente com a GEAP, nós perdemos isso, nessa questão do controle social. Então, a disputa pela per capita, os sindicatos fazem na mesa de negociação com o governo, a gente sabe que isso entra na pauta, né? O Ronaldo sabe disso. Então, assim, há o espaço do sindicato discutir na mesa de negociação, a GEAP,
Mas, por outro lado, né, 78 anos passados, nós nunca tivemos uma associação, né, do GEAPianos e GEAPianas. Então, é passada a hora, né, dessa associação acontecer. Então, a Vilma, pelo conhecimento, não só pela presença dela no Conselho da GEAP agora, e também como ela presidiu lá atrás, a experiência, a expertise da Vilma na GEAP, ela é, assim, para a gente, de fundamental importância, porque a Vilma conhece de GEAP, né? Ela fala com propriedade de GEAP, ela tivemos uma reunião com o presidente do INSS, a Vilma, assim, se colocou com muita sabedoria, né, sobre o que estava falando sobre a GEAP, ela consegue dialogar sobre GEAP muito melhor do que todos nós juntos. Então, assim, nós temos a confiança que a Vilma está presidente da nossa associação, de que nós estamos, como a Vilma sempre diz, colocamos a GEAP na sala. Tem a história do bode na sala? A nossa associação colocou a GEAP na sala. A GEAP está na pauta. O governo sabe que existe a associação da GEAP, né? A Vilma está marcando reuniões, fizemos com o presidente do INSS, vai fazer com o Ministério da Saúde, vai fazer com o MGI, vai fazer com o Feijó, que é o secretário das Relações de Trabalho, né? Então, nós iremos para as patrocinadoras, estamos apenas começando a atividade da associação. E essas reuniões, elas são importantes para esses esclarecimentos que a Vilma fez, porque a gente que paga a GEAP, que está tão longe disso tudo que a Vilma falou hoje, né, o que se passa dentro de um conselho desse, que decide a vida, né, da GEAP e a nossa, é óbvio que Vilma tem informações confidenciais que ela jamais vai passar numa reunião como essa, mas é nós termos a segurança que nós estamos alinhados, unificados, unidos, para lutar pela GEAP. Não só pela questão da per capita, mas principalmente, gente, é uma luta política. Porque nós precisamos tomar pé nos conselhos, nós precisamos tomar pé nas representações dos órgãos no CONAD, né? INSS assumir seu papel, o Ministério da Saúde assumir esse papel. Quando a Vilma diz que abandonaram a GEAP e tomaram conta, deixamos um vácuo, é porque o INSS e o Ministério da Saúde, que são os maiores fundadores da GEAP, um com 50 mil, outro com 60 mil vidas, largaram a GEAP de mão, não fiscalizam, né, não questionam, enfim. Então, o que é que nós temos, nós beneficiários, 280 mil? Nós temos a representação no Conselho, mas nós precisamos também cobrar dos órgãos, através dos seus RHs, que eles andem, que eles fiscalizem, que eles cobrem. Então, são alguns, né, como a gente diz, alguns braços, né, Vilma, de luta que nós precisamos fazer com a associação, que precisa ficar bem claro a questão da governança e da gestão da GEAP, a questão da per capita, a questão do controle social. Isso não podemos perder de vista. Então, é o chamado que a gente faz, né, para que vocês se juntem a nós e que vocês nos ajudem também a divulgar, né, essa proposta da associação. Não sei se o Ronaldo quer falar novamente, ele está lá e cá, ele apareceu ali, mas eu estava falando, não sei se ele ainda quer falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que não queira abrir a câmera, pode abrir só o microfone ou digitar no chat. Ronaldo, fique à vontade aí, que você está lá e cá, eu sei. Se quiser fazer mais alguma fala, eu quero agradecer o apoio do Sindiprev, né? O Ronaldo é o presidente do Sindiprev Alagoas, eu quero agradecer o apoio. O Ronaldo é o presidente do Sindiprev, ele se filiou à nossa associação, ele é associado da GEAP Nossa, ele vem dando suporte para a gente, dando esse apoio. Então, assim, é muito importante ter um sindicato que apoia a associação, até porque o Ronaldo compreende, como eu conversei com ele hoje, né, e já vinha conversando, que a associação não disputa espaço com o sindicato. Né? O sindicato tem o seu papel, inclusive na mesa de negociação permanente com o governo, a associação não pode participar, mas o sindicato sim. Né? Então, tem esse lado da luta, que eles estão junto conosco, e eu entendo que nós podemos caminhar todos juntos e juntas, em parceria. Né? Afinal de contas, são mais de 70 anos que existe essa operadora e que nós não podemos abrir espaço para que ela tenha um fim, se acabe, principalmente pela má gestão da GEAP. Então, eu falei mais do que a Vilma. Ronaldo, fica à vontade.
Alessandra, só para ajudar na compreensão do restante do pessoal que acho que boa parte das pessoas não nos conhece, né? Pessoal, eu estou presidente do Sindiprev, né? E a Vilma entrou em contato comigo antes da criação da associação, perguntando como a gente poderia ajudar, perguntando se eu poderia participar. Eu disse, olha, Vilma, eu estou cheio de tarefas, não vou ter condição. E ela perguntou se eu conhecia alguém que pudesse contribuir. Aí eu disse, olha, nós temos a Alessandra, que é a nossa secretária de Seguridade Social, foi do INSS, foi gestora, foi gerente executiva de Salvador, né? É administradora, foi formadora do INSS, é uma pessoa muito qualificada e contribuiu com a gente no debate contra a reforma da Previdência, onde a gente foi às escolas, às igrejas. Então, não me ocorreu outro nome senão a Alessandra, e se mostrou acertado, Vilma. Está vendo a qualidade da contribuição da Alessandra, a seriedade da participação dela e o compromisso. Então, eu fico muito satisfeito, Alessandra, em ver que você realmente assumiu a defesa da Associação Nacional da GEAP, e eu não tenho nenhuma preocupação com relação à possível incompatibilidade, o conflito entre associações e sindicatos. Nós sabemos justamente que são complementares e não antagônicas. O papel da Associação Nacional da GEAP, sob a direção da Vilma, ela só tenderá a crescer, se fortalecer e defender os interesses dos assistidos. Então, eu quero parabenizar a você e aos demais membros da associação pela tarefa que assumiram, que são complementares à do sindicato, entendeu? Eu gostaria de fazer esse registro e pedir desculpas a vocês, porque eu estou dividido aqui entre duas reuniões, eu vou precisar me concentrar agora numa outra, e me sinto representado pela Alessandra, que é dirigente também do Sindiprev, e pode depois repassar alguns dados, caso eu perca alguma coisa mais importante também. Certo? Vilma, um abraço. Obrigada, Ronaldo. Valeu. Vilma, nós não temos nenhuma Beijo, pergunta. Ronaldo, obrigada. Se você quiser fazer considerações, até agora não apareceu nenhuma pergunta, não sei se mais alguém quer perguntar. Eu vou tentar instigar um pouquinho o pessoal aqui, para a Vai lá. gente, rapidinho. Além dessas questões da GEAP, eu vou dar um exemplo para vocês do que é não ter o controle social. Nós estamos com um problema aqui em São Paulo, a gente tem um problema de rede já na região bastante do interior de São Paulo, já vem há muito tempo esse problema de rede. E agora, além disso, você tem que fazer convênios de reciprocidade com a Unimed, está dando problema, a GEAP. Como é que funcionava antes, quando você tinha o conselho? Quando você tinha um problema de rede, você fazia uma vez por mês nos estados, você reunia os conselheiros eleitos, mais os representantes do RH dos órgãos, todos na GEAP, e todo mundo discutia o seguinte: ó, eu tenho um problema na rede aqui, eu tive problema lá, a gente tá. O dirigente da GEAP sentava e falava assim: ó, só que a gente não consegue prestador. Aí alguém chegava e falava assim: não, mas tem o prestador X que está interessado. Ah, então tá, se você tem esse prestador X, manda ver se ele tem interesse, a gente credencia ele. O que é isso? Isso é o controle social e a participação social dos beneficiários. Isso não existe mais. Então, eu vou dar um exemplo que está acontecendo aqui em São Paulo. O gestor aqui, a gerência, que eu já tentei várias vezes aí, já trocou 3 vezes, né? Em menos de 60 dias, trocou 3 vezes o gerente de São Paulo. E aí a gente começou a receber comunicado que ele está descredenciando as clínicas oftalmológicas aqui de São Paulo, as principais clínicas que têm mais de 20 anos de prestação de serviço na GEAP. Então, num dia só, eu recebi telefonema de beneficiários falando o seguinte: ó, a minha clínica, que eu faço tratamento de glaucoma há mais de 20 anos, faço tratamento, sempre fui, o meu oftalmologista, tal, recebeu uma carta da GEAP falando que está descredenciando. Eu recebi 3 vezes, de 3 clínicas diferentes, 3 pessoas diferentes pedindo para eu intervir. Aí eu estava na reunião da GEAP, se não bastasse, minha irmã mandou na hora que eu estava na reunião da GEAP, falando que a clínica que a gente faz tratamento, que é lá na Paulista, que também recebeu uma carta sendo descredenciada. Qual que é o problema? Óbvio que a gente interviu ali naquele momento, foi falar com o diretor, presidente, ele estava lá, falei sobre o caso rapidamente,
Não é receptivo, gente, não tem recepção nisso, por isso a gente tem que se mobilizar, nós temos que nos mobilizar. Nós vamos marcar agora uma reunião. Vocês devem ter problema de rede aí em Maceió, no estado de Alagoas, vocês devem ter, nós pagamos um plano nacional, vocês têm que se organizar, falei já para a Alessandra, pedir audiência com o gerente e estabelecer um contato. Sou da associação, sou membro da Associação Nacional dos Beneficiários, somos representantes, sustentamos aqui, e nós queremos no estatuto, porque quando eu fui presidente do conselho, no estatuto estava os conselhos, o conselho consultivo e essa estrutura dos conselhos regionais, eles tiraram isso do estatuto, foi uma perda imensa. Em 2013, eu senti isso na pele, fui perseguida no governo Bolsonaro. Se tivessem os beneficiários com seus conselhos, se nós tivéssemos a mesma estrutura, gente, nós não estaríamos nessa situação de rede precária. Eu tenho certeza absoluta disso. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe o endereço e ela encheu o saco do gerente. Isso se perdeu. Então, a associação vem para isso, tá? Conversando um pouco com a Alessandra, Ronaldo, vocês têm que se reunir, fortalecer a associação. A Alessandra marcar reunião com o gerente regional, fazer uma reunião para falar, mapear o interior, mapear a capital, falar quais são os problemas, estabelecer cronograma com o gerente regional para ir lá e discutir. Esta é a orientação que a gente vem discutindo na associação. E eu, enquanto conselheira, esta é a discussão que eu faço dentro do conselho para que o estatuto volte a ter a participação dos beneficiários. Precisa ter. Então, nós temos aqui agora o descredenciamento da oftalmologia, né? Nós já tivemos um hospital, o IBCC, que foi durante o período do general. Nós pedimos para eles restabelecerem, eu fiz várias intervenções, eu fiz requerimento, mas um conselheiro só não consegue, eles só vão entender a linguagem quando a gente falar, nós queremos juntar 10, 15, queremos uma reunião. Aí eles vão começar a entender a linguagem, é isso que nós precisamos restabelecer. Então, a associação, além de tudo, vem para discutir a rede com as suas representações estaduais, levar os beneficiários, resgatar na prática e ir lá e discutir. E se precisar marcar a reunião, interferência nossa no conselho, a partir de cima, a gente vai fazer isso para assegurar que vocês tenham reunião com o gerente regional. Se não fizer reunião com o gerente regional, faz uma reunião lá, pede, queremos aqui discutir o interior, queremos discutir a capital, queremos discutir isso. Vocês precisam fazer isso, nós precisamos fazer isso. Né? Nós vamos marcar agora uma reunião em São Paulo, também para discutir, nós temos problema no interior, tá? Agora, estamos tendo problema na capital, essa gestão que está aí, que é do Podemos, aí, é uma gestão muito, muito complicada, não dá nem para eu falar as coisas que estão acontecendo, tem uma situação muito grave na GEAP acontecendo, mas nós precisamos que vocês fortaleçam a associação, e não é fortalecer a Vilma, nem a Alessandra, nem o Raulzinho, nem a Estela, não. É fortalecer a nossa organização, somos nós. Porque, senão, nós não vamos conseguir mais pagar a GEAP. E o Ronaldo não está aqui, a responsabilidade do reajuste e da negociação do per capita é das entidades sindicais. A gente está para fazer a pressão para que reajuste o per capita. Mas eles têm que negociar. E nós temos os elementos de negociação que pode subsidiá-los. É isso, alguém está indo aí. A Lourdes Tenório estava aí, só para... A Lourdes chegou e a Rosa saiu, que ela tem um compromisso. Ela me disse que tinha um compromisso, ela mudou o horário só para participar da reunião. Vilma, realmente no interior, né, todo o interior do estado, a rede da GEAP é mais crítica, né? É o que a professora Luciana está colocando no chat, e inclusive ela pede essa questão também da redução de 600 mil para 280 mil pode ter sido por migração, né? Ter saído do plano para um outro em função da questão de salário, né? Na verdade, o que acontece, gente, é assim, já lá desde trás. A GEAP já chegou a ter 1 milhão de beneficiários, quase 1 milhão. Era o maior plano da América Latina de autogestão. Era a única.
né, na sua vida. O problema que acontece é que o Brasil vive uma crise de saúde, a saúde suplementar, plano de saúde é caro, plano de saúde não é barato, plano de saúde é caro. Antigamente, a gente tinha um maior subsídio do governo, era maior, o governo subsidiava, por exemplo, entre 50% e 80% do GEP referência na época que eu estava. Quando era um dependente menor, às vezes o valor do plano, o que ele dava de per capita, pagava o dependente, você não precisava desembolsar nada. E a gente pagava entre 50%, ele pagava 50% a 60%. Então, a gente conseguia ainda, mesmo com salário defasado, pagar. Hoje, não. Hoje, dos 100% do plano, nós estamos pagando 92%. E o governo está pagando 8%. É isso que está acontecendo. Nem 8%. No próximo reajuste, em fevereiro, que vai ter agora, vamos ter que fazer em janeiro, para ser aplicado em fevereiro do ano que vem, se tiver um novo reajuste e se tiver sem reajuste do per capita, significa dizer que o governo vai colocar quase dinheiro nenhum. Pergunto, o governo tem o direito de mandar na GEAP? Tem o direito de negociar e colocar os políticos lá para gerir o nosso dinheiro? Não tem, gente. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Isso eu falo assim, isso me deixa muito indignada. E isso eu coloco lá. Se vocês não colocam dinheiro, então saiam. E o governo não quer sair. Nem esse, nem o governo. Eles não querem ali, porque faz parte de moeda de troca. Então, nós queremos, no governo Lula, estamos fazendo uma discussão, já levamos para dentro. A ministra Esther sabe desse discurso, a Casa Civil sabe desse discurso, se não colocou dinheiro, tem que sair. As entidades têm uma discussão que elas têm assim, mas se o governo sair, a GEAP vai quebrar. Eu falei, a GEAP não vai quebrar. Não vai quebrar, porque se fosse para quebrar, ela já tinha quebrado, porque o governo não está colocando dinheiro nenhum. Tá certo? O que nós precisamos é controlar a GEAP, fazer com que o governo coloque dinheiro. E aí, como ele não quer arrancar, não quer soltar o osso, o filé mignon, porque ele está com o filé mignon e nós estamos com o osso. Ele não quer soltar. Então, o que a gente fala? Se você não coloca dinheiro, você não pode mandar aqui. Mas eu não quero sair. Então, você tem que colocar dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Então, você tem que sair. Então, nós estamos num estica e puxa, e o movimento dos beneficiários é que vai dar liga nessa história. E aí, as entidades na mesa de negociação dialogarem com a gente. Por fim, queria dizer o seguinte, o Ronaldo não está aqui, nós entregamos uma carta do movimento A GEAP é Nossa, antes da associação, para as 3 principais entidades sindicais, CNTS, FENASPES e CONDICEF. E nos colocamos à disposição deles para qualquer discussão sobre o per capita, se eles precisarem de alguma informação, que nós estamos à disposição. Infelizmente, alguns dirigentes, não vou falar as entidades, mas alguns dirigentes, entendem que eles não precisam, né? Eles sabem o que fazem, né? Já tem tudo na cabeça, e a gente tem elementos essenciais para uma negociação. Então, só queria colocar isso, e essa questão da gente se organizar, vocês aí no estado de Alagoas, ajudar a Alessandra a se organizarem, se filiarem, e para a gente ir para cima. Nós vamos para cima, gente. Agora, precisa de vocês. Se não tiver gente, nós não vamos conseguir. Para ser bem sincera. Mas nós estamos indo firme. Já conseguimos uma audiência com o presidente do INSS. Vamos fazer uma audiência com o ministro Lupe. Por que é importante? Porque agora o INSS mudou o conselho e realmente o ministro Lupe colocou o chefe de gabinete dele representando o INSS. O Ministério da Saúde colocou uma representação de fato do Ministério da Saúde e a ministra Esther também colocou de fato uma representação que é a secretária adjunta do Feijó. Então, a pessoa da negociação do per capita está sentada no conselho, a segunda, né? A Mary. Então, a gente vai empurrar, precisamos empurrar. Óbvio que é as entidades que fazem, mas aqui nós vamos empurrar eles para uma negociação. Tem que ter. Muito bom, Vilma.
Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se a Estela ou o Raul querem fazer alguma fala. São diretores também da associação, fique à vontade. Bom, eu sou Estela, sou diretora do Conselho Fiscal, sou de Santa Catarina, e eu me engajei nessa luta pelo revolta mesmo, né? Porque nós é que sustentamos, sempre nós é que praticamente sustentamos. Uma vez tinha até uma participação um pouco maior do governo, mas chega ali, na hora nós não temos vez. Se tu precisa de um atendimento, e esse é credenciado, mas é só daqui a 6 meses, 8, a gente fica na mão esperando esse médico 6, 8 meses. Isso quando ele é credenciado, né? E num hospital, num exame, como nós temos visto ali no grupo, que tem pessoas que estão com agendamento há 11 meses de uma ressonância. Então, quer dizer, quando o exame é obrigatório, nós estamos ali, ó, à mercê da administração da GEAP, que é do governo, que é de um partido político, e que nós é que sustentamos. Então, essa associação saiu da nossa indignação, tá? E que nós, assim, não somos de nos entregar. Todos nós aqui, tanto a Alessandra, o Raul, a Vilma, nós somos de luta. E nós não queremos aceitar isso, o que está acontecendo. Por exemplo, isso aí de derrubar a rede credenciada de dentistas, que estão há 20 anos, gente. Isso não existe. Para que derrubar isso? Será que é para colocar deles ali? Não sei qual é o objetivo disso, né? Mas então o que a gente quer é tomar, como é que eu digo, a luta disso em favor de nós segurados. É triste quando a gente vê lá pessoas, não, eu já saí da GEAP, doeu meu coração. Eu também já saí, me doeu meu coração. Fiquei 34 anos na GEAP, até que um dia eu digo, não, tá muito caro, vou ter de optar para outro. Até que eu retornei num plano estadual, que é mais caro, e decidi, desde aqui eu não saio mais, porque eu troquei mais ou menos em 4 planos de saúde, gente. Lá nós não tínhamos ninguém que nos represente. Os reajustes, eles definem. Eu estava no último, era no Unimed, 42%. Onde é que já se viu isso? Não tem ninguém que lute para a gente. Então, na GEAP, eu tenho a visão e tive essa visão que sim, nós temos quem lute por nós. E muitos sindicatos acham que nós estamos ali fazendo oposição, mas não é isso. Nossas lutas são distintas. Eles até têm como carga a luta sindical e salarial, que é o dever deles. Tá? É o dever deles é fazer a luta sindical e salarial. Tá? Eles entram com uma ação para a nossa categoria ali, para baixar o plano, como já aconteceu em muitos estados. Só que chega um determinado momento, essa ação cai. E daí os segurados têm que pagar todo aquele atrasado. Eu não sei se é o que está acontecendo aí com vocês, se essa ação já é definitiva, tá? Mas a gente já viu nos grupos que muitos tiveram ações que foram derrubadas e eles têm que pagar todos aqueles atrasados. Então, quer dizer, a gente formou a nossa associação para nós irmos à luta, para nós lutarmos pelo direito de todos nós segurados, né? E que nós somos donos da GEAP. Obrigada, Estela. Muito obrigada, viu, pela sua fala. Estamos juntas. Raul, está inscrito. Isso. Boa noite a todos. Eu estou com a câmera desligada, que minha internet está ruim, gente. Se eu ligar a câmera, trava tudo aqui. Então, o que eu queria falar é o seguinte, que a nossa mobilização é fundamental nesse momento. Por quê? Porque em todos os lugares eles já sabem da existência da associação A GEAP é Nossa. Tá? Do Planalto ao Podemos. Todos sabem e todos estão preocupados com a nossa mobilização.
Por quê? A nossa mobilização vai desalojar muita gente. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Se nós nos mobilizarmos e formos para cima, nós vamos desalojar muita gente de dentro da GEAP. E a pergunta que a Estela fez, por que estão descredenciando, por que há esse descaso com os credenciados da GEAP? Todos sabem que existe uma bancada dos planos de saúde. Ela banca muitos deputados, e a maioria são deputados desses do Centrão. Esses deputados do Podemos. São eles que são bancados pela essa bancada dos planos de saúde. E essa bancada dos planos de saúde sempre quiseram destruir a GEAP, porque a GEAP ela tira cliente deles, ela tira cliente dos planos de saúde. Por que está um convênio aí que eles querem fazer da GEAP com a Qualicorp? A Qualicorp é a principal interessada, ela mantém um monte de deputado lá no Congresso. É a Qualicorp que é a nossa inimiga. É ela que mantém esses deputados e coloca eles para trabalhar contra nós, contra a GEAP. É isso que nós temos que falar para os servidores. É isso que nós temos que mostrar por que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra essa bancada aí dos planos de saúde. É ela que está destruindo a GEAP. Se eles tiram os credenciados, claro, os assistidos vão embora, porque assim, se ele está no plano de saúde caro e não tem mais credenciado, o que ele vai continuar dentro da GEAP? Ele vai migrar para outro plano de saúde. Esse é o objetivo deles. Nós temos que ter claro isso. Por isso que nós temos que tirar esse povo de dentro da GEAP e assumir a gestão da operadora de saúde. Senão, eles vão destruir a GEAP. Assim, eu estava, enquanto estavam as outras horas, eu estava acompanhando aqui os 4 grupos que nós temos no WhatsApp. Um monte de reclamação de credenciado de médicos, hospitais e laboratórios que não existem mais na GEAP. Agora mesmo, assim, tinha uma moça de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, que estava reclamando que levou o marido de emergência no hospital, o único hospital da cidade particular, e não podia mais ser atendido porque eles tinham acabado de sair da GEAP. O hospital não atendia mais pela GEAP. Então, é isso. Nós temos que... se a gente não se unir, se a gente não for para cima, nós vamos ser engolidos junto com a GEAP. Essa é o que eu tinha para falar. Obrigada, Raul. Acho que não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. É somente relembrando as pessoas que chegaram depois, né? Essa reunião, a primeira reunião online que nós estamos fazendo com o grupo de Alagoas. Essas reuniões serão feitas por estados, né, Vilma? A Vilma, o Raul e a Estela e eu somos os diretores, né, da Associação Nacional da GEAP. Alguns outros não puderam estar presentes, mas nós iremos, né, replicar essas reuniões em outros estados. Lembrando, quem chegou ao final, que a Vilma falou uma questão bastante importante, que do orçamento para 2023 da GEAP, de 4 bilhões, né, e 100 milhões, o aporte que nós beneficiários fazemos é de 3 bilhões e 600 mil, gente. O governo só entra com 500 mil nesse aporte. Então, o governo entra com 500 mil, nós entramos com cerca de 92% do custeio da operadora e nós não mandamos na GEAP. Então, a nossa indignação, a nossa raiva, né, como disse a Estela, é porque nós não temos mais participação na GEAP para gerir, para dar opinião, para definir os rumos da operadora. Ora, de quem é a GEAP? Se nós bancamos com 92% dos recursos e o governo é que manda, como é que pode acontecer isso? Como é que pode funcionar? Essa conta não fecha. Então, nós precisamos sim lutar, precisamos estar juntos e juntas para tomar o controle da GEAP e voltar a participar das decisões. A professora Luciana Caetano está saindo, muito obrigada pela sua presença, depois nós passamos para você a gravação.
Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco até agora, desde o início, as pessoas que chegaram depois, dizer que eu sou, né, a diretora de eventos e convênios da Associação Nacional, então nós estamos fazendo as filiações das pessoas que ainda não se filiaram, né? Nossa associação foi muito bem recebida aqui em Alagoas, nós estamos começando nesse trabalho, iremos dialogar com o GEAP, né, com a direção da GEAP aqui no estado, enfim, vamos começar a trabalhar, né, Vilma, Raul e Estela. Agradecer a você, Vilma, vou abrir para você fazer sua fala final, e foi muito importante a sua fala, né, porque eu acho que é a primeira vez que nós temos um contato assim próximo de alguém que está dentro da GEAP, que conhece a GEAP, como a Vilma. Então, Vilma, fica à vontade aí para fazer o seu encerramento. Então, pessoal, queria aqui agradecer o convite, acho que a gente vai se ver mais vezes, esse é só o primeiro contato. Se vocês tiverem aí, Alessandra, geralmente, terem problema de rede, teve problema, ó, pega o que vocês têm aí de demanda, faz um apanhado, além de ir para o gerente, manda para mim, eu sou conselheira, eu posso fazer requerimento, eu posso colocar na mesa, eu posso trazer o debate para a mesa do conselho. Isso é importante, a gente tem que fazer isso em todos os estados. A nossa associação, a gente está cobrando o preço de R$25, precisamos estruturá-la, porque a gente precisa ter um site, porque a gente precisa ter um jurídico para aqueles que precisam, quando excepcionalmente lá está com uma doença muito grave, um tratamento muito grave, e a GEAP nega, tem algumas questões que são realmente judicializadas, onde ela possa ter um amparo, e onde a gente possa, as pessoas possam saber que tem um espaço, assim, ó, eu estou numa situação assim, quem que eu vou procurar aqui em Alagoas? Eu vou procurar lá a Alessandra, que é da associação, vou procurar lá o Raul, vou procurar... Hoje, pessoal, as entidades sindicais, as associações, elas não têm mais fronteira. A gente pode fazer uma reunião virtual aqui e reunir o Brasil inteiro. Optamos em fazer nos estados para vocês, com os problemas mais de vocês, conhecer um pouco mais, bater um papo. Depois a gente faz as nossas assembleias nacionais tranquilamente. Então, a associação veio para isso. Precisamos que as pessoas se filiem, porque para sentar numa mesa, para pressionar o governo, a gente não pode chegar lá com 200, 300 filiados, não, a gente tem que chegar lá com 1.000 filiados, entendeu? Para sentar, falar aqui, ó, a associação AGEAP é nossa, tem peso, gente. Chegou aqui, o pessoal veio arrebentando, tá certo? Na boca do governo, nós já estamos. Agora, a gente precisa nos construirmos por dentro. Então, queria que vocês convidassem cada uma das pessoas, falarem que participaram, dar um crédito para essa associação, para a gente poder avançar num processo. Ela não é uma associação da Vilma, ela é uma associação do coletivo, não é do Raul, não é nossa, ela não vai ser sempre essa direção, mas nós tomamos essa tarefa de estruturá-la e vamos para a luta. Vamos para a luta, que eu não quero sair da GEAP, porque os planos privados aí, a Estela está aqui, que não eu posso dizer também, além da GEAP, eu tenho a Unimed, porque aqui na Baixada Santista, onde eu moro, a GEAP não tem mais credenciado. Até a minha dentista, que eu tenho há mais de 5 anos que eu fazia tratamento com ela, não está atendendo mais pela GEAP. Aliás, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, uma orientação já. Quando vocês tiverem problema de rede, vocês vão fazer 2 coisas. Descredenciou. Vocês vão entrar na ouvidoria da GEAP e vão fazer a reclamação. Não adianta fazer a reclamação, vai falar para a associação, obviamente, mas vai falar e vai fazer uma reclamação na ANS. Depois a gente vai ver o link direitinho da ANS, porque a ANS aplica multa dependendo da situação de rede. E aí a diretoria tem que se explicar por conta daquilo. Eles estão descredenciando, está uma farra esse negócio, a gente está muito preocupado com essa gestão deles, enfim. Então, aqui fica a minha mensagem, vamos todos juntos, filiem-se, vamos construir, façam parte da nossa família, vamos resgatar a GEAP. E reclamem na ouvidoria, reclamem na ANS e deixem a par a nossa representante, Alessandra, sobre todas as questões aí para organizar vocês. Vamos para cima que a gente vai virar o jogo.
É isso aí. Obrigada, Vilma. Obrigada, pessoal. Foi muito bom, né, estar com vocês. Faremos outros encontros. E vamos junto. Quem não se filiou ainda, é a hora. Grande abraço para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigada, Estela. Obrigada, meninas aí. Boa noite. Maceió, Boa noite. Alagoas. Bom feriado para Como vocês. vocês dizem aí, um cheiro. É um cheiro? Cheiro. Tchau. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Boa noite. Tchau. Beijo. Boa Tchau, noite. Estelinha. Tchau, Alessandra. Tchau. Tchau, Vilma. Tchau, pessoal.